Nessa noite, fechemos nossos olhos. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, a Ti, Senhor, meu Deus, nós clamamos neste momento, ó Pai. Pedimos perdão, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, por todos os pecados, Senhor, que cometemos nesse dia, Senhor, as iniquidades, Senhor, meu Deus, as transgressões, ó Pai. Querido eterno Deus, em nome de Jesus, com a Tua misericórdia, Senhor, que possa nos alcançar, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, meu Deus, porque somos falhos, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, Pai querido. E cremos, meu Deus, em nome de Jesus, na Tua salvação, Pai. Nós cremos, meu Deus, em nome de Jesus, no perdão, Pai. E a Tua palavra nos ensina a pedir perdão e a perdoar, Senhor. Meu Deus, que nessa noite possamos entender mais, Senhor, meu Deus, da Tua santa palavra, Pai. Que Teu Santo Espírito, Senhor, possa, ó Deus, nos capacitar, ó Deus, mais e mais, Senhor, nesta noite, Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, que a Tua palavra possa penetrar, Senhor, nos nossos corações, na nossa mente, ó Pai. E que possamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, colocar em prática, meu Deus. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade, Senhor, mais uma vez, Senhor. Primeiramente dentro dos nossos corações, Senhor, nesta noite. E aqui neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, muito obrigado. Nós te louvamos, te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Geralmente nas terça-feiras nós fazemos a oração primeiro, né? Hoje nós não vamos orar, vamos direto para o estudo. Mas a próxima terça-feira, se Deus permitir, se nós estivermos aqui, nós vamos iniciar com a oração. Fazemos das 7h30 até as 8h e depois damos sequência no estudo. Amém? Estamos aprendendo sobre o fruto do Espírito, né? Nós vamos dar continuidade. Estávamos falando na terça-feira, na aula passada, sobre a paciência. Paciência, aleluias. Ela é um fruto, é um gomo do fruto do Espírito que precisa ser mesmo moldada pelo Santo Espírito em nossas vidas. E Ele quer moldar. Só que nós, eu e você, nós temos que deixar, nós temos que procurar, nós temos que buscar diante de Deus o aperfeiçoamento deste gomo chamado paciência. Conversava com o irmão esses dias, o irmão falava que estava apanhando bastante, e eu também estou apanhando. Você nem imagina como eu estou apanhando também. E falava com esse irmão que a gente fala num dia, Deus permite você viver no outro dia. E isso tem que ser com toda a igreja. Aquele que fala assim, pastor, eu não preciso, você já está mentindo. Ó. Além de ser impaciente, está ficando mentiroso. E nós temos que reconhecer, nós temos que buscar no Espírito Santo. Nós temos que se apresentar a Ele. E quando o Senhor fala lá em Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, no versículo 22, os irmãos, se quiser abrir a Bíblia, por favor. Gálatas capítulo 5, no versículo 22. Confesso para os irmãos que estavam com muita saudade da igreja estar aberta, saudade dos irmãos. Mas nós temos que ser vigilantes, né, irmãos? Temos que ser vigilantes. Nós temos que ser cautelosos e buscarmos mesmo a face do Senhor enquanto nós temos tempo. Se te ajudar, Gálatas fica depois de 2 Coríntios. Aleluia. Dá um tempinho para os irmãos. Nós estamos procurando aperfeiçoar, que nós vamos fazer os cultos, o estudo, a live também ao vivo, né, irmão Alexandre, irmão Beto? Nós vamos procurar melhorar, nós vamos preparar o data show também, para que possamos fazer.
na simplicidade, na humildade, mas com muita presença do Santo Espírito de Deus. É o que nós precisamos. Passamos um momento difícil. Todos sabem, perdemos a pastora, a esposa. Mas quando nós perdemos para Jesus, nós ganhamos. O apóstolo Paulo fala que viver é em Cristo e se morrer é lucro. Ela combateu o bom combate. Ela encerrou a carreira e ela guardou a fé dela. A hora dela chegou, Jesus veio para ela. E eu falo porque eu estava junto dentro de casa, eu vi como ela buscava o Senhor, como ela orava. E ela foi. E agora nós que ficamos, nós temos que fazer a nossa parte. Para que um dia nós possamos nos encontrar lá. Não vamos lembrar de nada. Ela não vai lembrar de mim como esposo se eu chegar lá. E eu não vou lembrar dela como esposo, mas nós vamos estar lá. Para a glória do Senhor. Amém? Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Aleluia, diz assim. O que diz aí, irmã Lidiane? Por favor, pode ler alto para nós. Amém? Eu estava com saudade disso, ó. Interagir com os irmãos ler também. Mas eu vou repetir o que a irmã falou aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, ou caridade, né? Gozo, alegria, né? A paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esse é o fruto que o Espírito Santo de Deus quer moldar e precisa moldar nas nossas vidas. Precisa moldar, aleluias, na igreja, nos dias de hoje. Pastor, mas é só nos dias de hoje? Não. Já era naquele tempo. Mas o Senhor Espírito Santo precisa forjar em nós a cada gomo. Mas nós temos que se apresentar a Ele como uma terra produtiva, uma terra boa. Eu vou ler na tradução de hoje que diz assim: mas quando o Espírito Santo controlar nossas vidas, Ele produzirá em nós esta espécie de fruto. Preste bem atenção. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a retidão, a bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Ou seja, nós falamos sobre a paciência. E hoje nós vamos falar sobre, aleluias, a benignidade. Aleluias. Que significa retidão. Amém? Abra a tua Bíblia, Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 12 ao 17. Colossenses capítulo de número 3. Do versículo 12 ao 17. Vou repetir Colossenses capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 17. Todos acharam? Amém? Se não achou, eu espero. Amém? Então vamos lá. Diz assim, versículo de número 12.
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Glória a Deus. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém, meus irmãos? O livro de Colossenses, capítulo 3, fala sobre a santidade. Ele nos exorta a buscar a santidade em Cristo, buscar a santidade em Deus. E também ao amor fraternal, um amor ágape, um amor incondicional. E é interessante que quando ele fala no versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Eleito significa escolhido. Na época de eleição, todos que votam, vai votar lá. Você vai escolher alguém para votar. Você acha que aquele lá, o candidato X é o melhorzinho, você vai lá votar nele. É o escolhido. Você vai escolher ele no meio de muitos. Ou seja, nós também somos eleitos de Deus, somos escolhidos de Deus. E nós, está falando que revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. O que é revesti-vos? Alguém sabe me dizer o que é? Eu já estou vestido. Já estou aqui, mas vou revestir, eu vou pôr outra coisa por cima. Você está entendendo? Você já está aí, mas precisa revestir de Deus. Qual que é a natureza de Deus? Falávamos aqui na live, umas três semanas atrás, eu acho. A natureza de Deus, ela é Espírito. E nós temos que revestir do Espírito Santo. É isso que está dizendo aqui. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, escolhido de Deus. Para quê? Por que Deus nos escolheu? Para que vá e dê fruto. E o vosso fruto o quê? Permaneça. O Senhor nos escolheu, meus irmãos, para que nós possamos, primeiro, buscar em santidade, nos revestir de santidade, nos revestir do amor, para que o Santo Espírito possa em nós aperfeiçoar o fruto do Espírito, aonde ele vai controlar a minha vida e a tua vida, daquele que é eleito, escolhido de Deus. É isso que o versículo está falando aqui. E está falando aqui, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Ou seja, o fruto do Espírito. Aqui está falando de cada goma do fruto do Espírito. Nós temos que se revestir do fruto do Espírito. É isso, resumindo. É isso que está dizendo aqui, irmão Alexandre. Nós temos que se revestir do fruto do Espírito. Colocar cada goma na nossa vida. E é isso que nós temos que entender a cada gomo. Nós falávamos da paciência, hoje nós vamos falar da benignidade. Eu estive procurando dicionário. A palavra benignidade. Benigno. Ou seja, começa antônimo de maligno. O contrário de maligno. Ele é benigno. Benévolo, benéfico, não perigoso, nem maligno.
Ou seja, é bom. Esta benignidade, o Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer em nós. Nós não temos, aleluias, que se alguém fizer o mal para você, você vai retribuir com o mal? Não. Você vai ter que ser benigno. Está falando aqui, benignidade. Você vai ter que entrar retidão. Você vai ter que reter tudo isso aí. E aqui fala no versículo de número 13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. De Colossenses 3, no versículo 13. Olha a benignidade, Betinho. Entrando ali, quando alguém te machuca, alguém vem, faz algo, pisa em você, te entristece, mas o Espírito Santo de Deus, Ele aperfeiçoa em nós o fruto da benignidade. Mas nós temos que buscar por isso, como eleitos de Deus, como escolhido de Deus. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Por que eu não vou perdoar? Eu sou melhor que Cristo? A igreja é melhor que Cristo? Não é. A Bíblia me compara o povo como bichinho de Jacó, não é isso? Não é isso, Kelly? Nós temos que ser bem pequenininho. Não podemos aparecer. Quem tem que aparecer em nós é o Espírito Santo de Deus. Quem tem que aparecer em nós é Jesus Cristo. É a face gloriosa dele. Em Efésios capítulo 4, versículo 32 diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nós temos que entender que o perdão, ele tem que andar todo o tempo naquele que é eleito de Deus. O perdão é necessário. É uma palavra que ela mexe muito com o orgulho da pessoa, muito com o ego da pessoa, irmão Alexandre. O presbítero Lucas falava na última ministração dele sobre perdão. Perdão é decisão, não é sentimento. Se eu for esperar eu ter sentimento para pedir perdão, meu coração ele é enganoso e mentiroso. Ele falava que nós fomos jogados para fora da igreja. E naquele tempo foi difícil. Se não tivéssemos alicerçado em Cristo, eu não sei onde nós estaria hoje, irmão Alexandre. Não sei, irmã Jéssica, onde nós estaria hoje. Mas graças a Deus que nós estamos alicerçados em Cristo. Buscando galgar cada vez mais no Senhor. E aqui Efésios 4:32, eu vou repetir, diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, seja bom, tenha retidão, não entra com contenda, não entra perseguindo, não entra, não, pelo contrário, entra, aleluias, perdoando. Está falando aqui, ó, sede uns para com os outros benignos, está falando misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nós temos, irmãos, em nome de Jesus, que a partir de agora aprimorar em nós esse gomo do fruto que chama benignidade. Pastor, mas e a paciência? E a paz? E o amor? Também. Nós temos que galgar cada dia, aperfeiçoar cada dia, cada gomo. E nós, como igreja do Senhor, está falando aqui que também, como também Deus vos perdoou em Cristo. O Senhor também nos perdoou.
Eu fui lá conversar com meu neto, Mateus, acho que antes de ontem. Falar para ele sobre o amor de Deus. Falei para ele, Deus nos amou primeiro. Deus me amou sendo um pecador. E foi em Cristo que o Senhor me perdoou. Que nós, como igreja, possamos entender que nós somos eleitos de Deus, escolhidos de Deus. Tem muitos escolhidos aí, mas ele não entendeu ainda que ele é escolhido. Quando ele passar a entender o que é ser escolhido, quando ele passar a entender que ele for levar um currículo numa fábrica, Beto, e chegar lá tiver 1000 currículos, nesses 1000 currículos lá, um currículo só precisa. Beto, pega um pouquinho d'água sem gelo, por favor. Quando ele entender que nesses 1000 currículos, escolheu só o dele. Olha que privilégio. Foi sorte? Não. Foi sorte Deus te escolher? Não. Nós temos que entender, igreja. Aleluia. Beto, obrigado, velho. Nós temos que entender que não importa onde você estava, Deus te escolheu. Alguém lembra de Saulo? Onde Saulo estava? O que Saulo fazia? Saulo estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para Deus fazer a obra na vida dele. E ele falou para um servo, vai lá para mim em tal lugar, porque lá para mim tem um vaso escolhido. O Espírito Santo de Deus, Jéssica, ele ia trabalhar na vida de Saulo. Ele ia aperfeiçoar o fruto do Espírito. Irmãos, dá licença, vou beber uma água aqui. Saulo entendeu. A partir daí, ele começou a andar segundo o Espírito Santo de Deus. E ali ele começava, a partir daí ele pedia perdão e perdoava. E ele próprio diz aqui, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, sobre todo o fruto do Espírito, sobre todos os gomos, sobre tudo, revesti-vos, ele está falando aqui, lá no versículo 14, de Colossenses 3. Sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E esse amor, que é o vínculo da perfeição, esse amor ágape, é isso que Jesus quer ensinar para nós. É isso que o Espírito Santo de Deus quer forjar em nós. É isso que nós temos que entender, igreja do Senhor. Que nós, como fruto do Espírito forjado em nós, como eleitos de Deus, que a benignidade na nossa vida, ela torna-se um testemunho do amor de Deus nas nossas vidas. E nós temos que, em nome de Jesus, aleluias, a testemunhar. Nós temos, irmão Alexandre, a testemunhar esse Deus. E Deus permite, irmãos, lutas, perseguições. O momento que passamos agora é um deserto, parece que está longo, parece que não acaba. Mas o Senhor, Ele está no controle de tudo.
O Senhor, aleluias, ele sabe, o Lucas ainda falava na pregação sobre gigante. Parece que você derruba um gigante, parece que vem outro. Parece que você cata um leão para a orelha, Beto. Já parece que o urso já está na cola dele. Você dá uma rasteira no urso, vem outro leão. Derrubou o leão, você vê a testa do gigante. Mas o Senhor, ele te fortalece em todas as batalhas, em todas as lutas. Aleluias. E é interessante que o Santo Espírito de Deus, ele nos fortalece. E quando nós fizermos, está falando lá no versículo 17, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que fazemos, tudo é por ele, graças a ele. Não tem aquele louvor porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É um cântico, né, meu irmão? De louvor e glória para Deus. Nós vamos nessa lição, irmão, sobre a benignidade, que diz assim, olha, benignidade, um escudo, é o tema, irmãos, desse estudo, dessa lição. Benignidade, um escudo protetor contra as porfias. Pastor, mas o que é porfias? Já ouvi falar, mas eu não sei, nunca ninguém falou, nunca ninguém explicou o que é porfias. Também procurei no dicionário aqui para dizer para você. Porfia significa insistência, teimosia, disputa. E isso tem muito dentro de igreja, viu, irmão? Isso tem muito dentro de escola. E isso tem muito em todos os lugares, no trabalho. Não tem, irmão Alexandre? Não tem, Rafael? Tem bastante. Mas esse escudo chamado benignidade, que é a retidão, aonde nós vimos aqui que nós temos que suportar uns aos outros, perdoando. Isso aí vai ser, a benignidade vai ser um escudo contra as porfias sobre, está falando aqui, eu vou repetir aqui, sobre disputa, sobre insistência. Tem pessoas que ficam insistindo, às vezes tem alguma coisa, às vezes está errada, a pessoa quer fazer alguma coisa e não é na visão da palavra, não é segundo a palavra de Deus, e ela quer fazer. Ela fica insistindo, insistindo, ela entra na porfia. Disputa, teimosia. Às vezes o Espírito Santo de Deus usa alguém para falar, ele não aceita, ele fica ainda teimando que não, que não, que não, que não. É igual a avareza, irmãos. Tem pessoas que não têm um discernimento sobre a avareza. Isso aí é outra coisa lá na frente. Nós temos que entender que é o Santo Espírito. Eu li aqui, mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, olha só, quando ele controlar, ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ele vai controlar em nós. Ele vai fazer em nós. Mas nós temos que deixar. Nós temos que buscar para isso. Amém? Glória a Deus. A lição diz assim, sobre o aspecto do fruto do Espírito, que é a benignidade. E mais um aspecto das obras da carne, a porfia. Veremos que o cristão cheio do Espírito tem um coração benigno e procura ter relacionamentos saudáveis, evitando discussões, disputas e polêmicas. O conselho de Paulo a Timóteo foi para que ele fugisse das discussões, polêmicas e debates acerca da lei, pois tais discussões são inúteis e não acrescentam nada à fé dos irmãos. Esses dias eu ouvi um programa de rádio cristão, alguns pastores debatendo sobre algumas coisas que estavam na palavra, dizendo que estava errado. Primeiro, a palavra de Deus não é errada. Começa aí, irmão Alexandre. Não tem que disputar em nada, não tem que discutir nada. Discutir a palavra de Deus.
Não, mas eu penso assim que está aí. Você não tem que pensar nada. A palavra de Deus, ela foi escrita, foi revelada pelo Santo Espírito de Deus. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne as coisas espirituais. O apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo aqui sobre perder tempo com discussões. Ele fala que o conselho de Paulo a Timóteo foi para que ele fugisse das discussões, polêmicas e debates acerca da lei, pois tais discussões são inúteis e não acrescentam nada à fé dos irmãos. Pelo contrário, dependendo do pensamento da pessoa, do raciocínio que ela teve, talvez do discernimento que ela teve, ela pode matar outra pessoa espiritualmente. Mas a palavra de Deus, ela tem que ser revelada pelo Santo Espírito de Deus. E isso é preocupante nos dias de hoje. E por isso, irmãos, entra a porfia, as discussões, as polêmicas. As pessoas que gostam de fazer isso, ela está vivendo a porfia. Ela não está vivendo a benignidade. O que está operando nela não é o fruto do Espírito, não é o controle do Santo Espírito, mas sim a obra da carne. E a igreja do Senhor tem que entender isso, que quem tem que ser controlado pelo Espírito somos nós. E quem tem que controlar, Roberto, é o Espírito de Deus. Mas tem pessoas que querem controlar o Espírito de Deus. Tem pessoas que querem controlar Deus. Tem pessoas que querem controlar o Senhor Jesus. E não, irmãos. A benignidade, irmãos, fundamenta-se no amor. Aqui na revista está dizendo assim, o que é benignidade? Você conhece o significado desta palavra? Benignidade significa índole boa, bom caráter, benevolência, humanidade e bondade. Aleluias. No cristão, essas características não são resultado de uma boa formação acadêmica ou de uma família funcional. É o resultado do fruto do Espírito. Quem forja em mim e em você é o fruto do Espírito. Beto, pega uma cadeira aí, pode sentar aí. Pode sentar, descansa as perninhas aí. Glória a Deus. Não vai crescer mais mesmo? Né? Eu vou repetir. No cristão, essas características não são o resultado de uma boa formação acadêmica ou de uma formação funcional, mas é o resultado do fruto do Espírito. Não conseguimos ser bondosos pelo nosso próprio esforço, irmãos, mas a bondade que estamos estudando vem de Deus, pois Ele é a fonte de toda benevolência e amor. Abra sua Bíblia lá em 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, lá no versículo de número 8. João capítulo 4, versículo de número 8. Porque Deus, Ele é a nossa fonte de toda benevolência e amor. Amém? 1 João 4, 8. Pode ler para nós, irmão Alexandre, por favor. Meu Deus do céu. Aquele que não ama não conhece a Deus. Quando a Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus, toda a sua justiça, está dizendo, o buscai significa conhecer. Nós temos que conhecer esse Deus. A igreja precisa conhecer esse Deus. Ela conhece o inimigo, ela sabe todas as armas do inimigo, mas ela não conhece Deus, o que Deus é capaz de fazer, o que Deus pode fazer. Conheça a Deus, está dizendo aqui, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus, Ele é amor. E quem ama, vira para o teu irmão do lado assim para ele, quem ama cuida. Amém? Deus tem cuidado de nós, igreja. Deus tem cuidado da igreja.
Porque Deus, Ele ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele cuida, Deus tem cuidado. Aquieta e saiba que Ele é Deus. Procura conhecer a Deus. Procura, aleluias, se revestir como eleito de Deus. Se revista em santidade. Se revista, igreja. É o que está precisando. Muitos dizem que nessa pandemia, quando começou, o mundo ia melhorar as famílias. Melhorou não, meu irmão. Parece que piorou. A pessoa não tem mais o fruto do Espírito, não tem mais paciência, não ama mais. Só que nós precisamos resgatar isso. Só que a mudança, ela não é de fora para dentro. A mudança é de dentro para fora. Tem que começar no nosso coração. E eu dou um conselho para você. Começa por você. Tem que começar comigo. Se eu sou motorista, eu quero mudança no trânsito, eu como motorista, eu tenho que fazer então a diferença para mudar. A mudança tem que começar comigo. Conheça a Deus, está falando aqui, vou repetir, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que ama, ele perdoa. Ama o teu próximo como a ti. Mesmo, então ele vai o quê? Perdoar. Se ele ama, ele vai perdoar. Pastor, é difícil perdoar, mas lógico que é difícil. Quem falou que é fácil? Pedrão quis argumentar ainda com Jesus, mas até quantas vezes, Senhor, eu tenho que perdoar meu irmão? Até 7? Pedrão estava coçando a cabeça lá, irmã, e pensando, nossa, eu vou ter que perdoar até quantas vezes, né? Jesus falou, não, filho, não é 7, 70 vezes 7. E o amor, o perdão, está falando aqui que nós é vínculo da perfeição. Este amor. Deus, Ele é amor. Logo, a benignidade é uma das características do cristão. Quando nós conhecemos ao Senhor, quando nós começamos a viver no Santo Espírito, o Santo de Deus começa a controlar o cristão. A característica da benignidade vai ser estampada nele. Vai ser reconhecido de longe. Lembra daquele homem passava lá? Aquela mulher lá, sunamita, só de olho nele, né, irmão Alexandre? E ela falava o quê? Ali tá indo um tranqueira, né? É isso que ela falava? Não. Ela falava, ali está indo um homem de Deus. Ali está indo um homem de Deus. Ou seja, aleluias, a característica da benignidade, o amor vai estar sobre as nossas vidas. As pessoas vão olhar para você. Por mais que as pessoas, aleluias, por mais que alguém possa vir machucar você, machucar o teu coração, você vai estar disposto a perdoar. A característica da benignidade, irmã Lidiane, ela vai arder tão forte no nosso coração, que vai fazer você pensar no amor de Cristo. Vai fazer você pensar naquilo que Jesus suportou na cruz. E aí vai ser fácil de perdoar. 1, 2, 70, 80, não sei. Vai ser fácil? Não. Mas quem vai moldar vai ser o Santo Espírito de Deus. Jesus, exemplo de benignidade, meus irmãos. Jesus, como homem perfeito, é o nosso maior exemplo de benignidade e amor. Nós falamos aqui de João 3,16.
Ele amou os ricos e os pobres e sempre ajudou a todos que foram até ele. Como, por exemplo, a mulher cananeia, cuja filha estava miseravelmente endemoniada. Lá em Mateus capítulo 15, depois se você quiser ler lá, versículo 21 ao 28. Jesus não fez acepção de ninguém. O Senhor, Ele ama o rico e Ele ama o pobre. O Senhor não faz acepção de pessoa. A princípio parece que Jesus não estava se importando com o clamor daquela mãe, se você for ler lá. Porém, o mestre estava testando a fé daquela mulher. Jesus mesmo declarou: ó mulher, grande é a tua fé. Vai lá em Mateus 15, 28. O Senhor, Ele quer ver a minha fé, Ele quer ver a tua fé. O Senhor quer ver a fé da igreja, como é que está? Temos falado por esses dias sobre fé. Como que está? Como que está a nossa fé nos dias de hoje? Eu vou citar de novo aqui. Passei no Vale da Sombra da Morte esses dias aí. Perdi a esposa. Eu em cima de uma cama ruim, 39,6 de febre. Delirando. Tinha força para nada, o hospital ligando que eu precisava ir lá. Eu precisava ver ela, eu precisava autorização para fazer a amputação, a oclusão do braço direito dela. E o diabo soprando, falou: cadê o seu Deus? A igreja não está orando? Mas Deus permite para ver onde está a nossa fé. Primeira coisa que eu falei para o Senhor, falei: Senhor, me dê forças para me levantar desta cama para poder ir lá. E fui. E chegando lá, quando eu vi tudo aquilo, meus irmãos, quando eu vi o braço dela, estava da cor dessa blusa minha aqui, ó. Do seio dela direito aqui para cá, tudo preto até a mão. E o diabo falou: cadê a sua fé? Eu falei: Satanás, arreda-te em nome de Jesus. E o médico falando: o que você vai fazer? Você precisa autorizar. Se você não autorizar, eu não vou cortar, mas se acontecer alguma coisa com ela, vai passar para outra parte do corpo, ver a óbito, aí o responsável vai ser você. E naquela hora eu pedi para o Senhor: Senhor, me ajuda. Quando alguém busca o Senhor, quando ele fala, irmão Alexandre, Senhor, me ajuda, o Senhor lhe ouve. O Senhor disse assim para mim na hora, o Espírito Santo de Deus falou assim, bem no meu ouvido, Deus escutei aquele sussurro. Falou: filho, é melhor tirar um olho e entrar no céu do que você ficar com o corpo tudo perfeito e perder a salvação. Eu entendi o que Deus estava falando. Mas o diabo em todo tempo ele ficou assoprando. O Senhor permite, irmãos, nós passarmos por luta, por provação, para ver onde está a nossa fé. Irmão que acabou o serviço, perdeu o serviço, está sem emprego. Quantas pessoas estão sem emprego? Não tem aonde correr, não tem. Parece que fechou tudo. Mas Deus está permitindo para ver onde está a fé. Deus está permitindo, meus irmãos. Estamos vivendo um dia mal. Jesus está voltando. E eu pergunto: aonde está a nossa fé? Aonde que está a irmã Lia na fé? Não precisa responder mais aonde que está. Medita aí. Medita aí, Mateus, onde está a fé. Eu sei que todos estão passando por luta, por dificuldades. Uma diferente da outra, mas aonde que está a fé? Mesmo meio à luta e mesmo tudo isso aí, meus irmãos,
Nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus forjar em nós o gomo do fruto do Espírito. A cada gomo sobre nós, sobre a nossa vida. Aí a nossa fé, aleluias, colocada em Cristo, colocada no Senhor, aleluias, conhecendo este amor, aleluias, maravilhoso. Quando nós conhecemos esse Deus, quando nós conhecemos esse amor, aí é diferente. Você passa por luta, você passa por prova, você tem dor de perca, mas você sabe, aleluias, que é por amor. Eu disse aqui, quem ama, cuida. Deus tem cuidado. Deus não abandonou. Jesus, ele é o grande exemplo para nós. E quando ele fala para aquela mulher, aleluias, grande, ó mulher, grande é a tua fé. Depois você pode ler lá em Mateus capítulo 15, no versículo 28. Jesus, em sua bondade, não se prendeu a debates religiosos ou políticos, pois sabia que a sua missão era salvar e resgatar os que estavam perdidos, lá em Lucas 19, 10, onde o irmão Alexandre ministrava esses dias, sobre Zaqueu. É tremenda a mensagem. O Beto, esses dias, Jesus Cristo. Foi domingo, né, Beto? Meus irmãos, nós temos que deixar o Santo Espírito forjar em nós. É Ele que nos controla, é Ele que tem que controlar a igreja, não a igreja tem que controlar Ele. A benignidade na prática, ou seja, nós temos que praticar ela. Está dizendo aqui sobre um evangelista, o Billy Graham, disse que é muito fácil ser indelicado e impaciente com os que erram e falham. É fácil ser bondoso e gentil com quem nos trata bem. Ele diz isso. Será que é isso mesmo, irmão Alexandre? Será que é isso mesmo, igreja? Eu vou repetir. Ele está falando aqui, o Billy Graham disse aqui, que é muito fácil ser indelicado e impaciente com os que erram e falham. É fácil ser bondoso e gentil com quem nos trata bem. Ele diz isso. Mas só que a maioria das vezes é isso. Não tem aquela pessoa, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que sempre está errando, você sempre está falando, sabe, Alexandre? Você sempre está indo, você está falando, você está indo, Beto, você está falando o que ela está falando e a pessoa sempre está errando. Chega uma hora, o que acontece? Você fica meio loprado, não fica? Você fica meio injuriado, não fica? E aí nessa hora, você vai ser indelicado. Nessa hora você não vai tratar bem, você vai tratar mal. Ou seja, foi reprovado. No fruto, no gomo da bondade, no gomo da benignidade e no gomo da paciência. Mas precisamos ser benignos com aqueles que erram, que tropeçam e ainda nos tratam mal. Nós temos que colocar isso em prática, nós temos que ter essa retidão. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 18 fala, nós temos que se encher do Santo Espírito de Deus. Não do vinho da contenda, mas nós temos que nos encher do Santo Espírito de Deus. A terceira pessoa da Trindade, irmãos, habitando em nosso interior, ou seja, o Senhor é o Espírito Santo, nos leva a ser bondosos em todas as circunstâncias. Muitas pessoas rejeitam o cristianismo porque alguns cristãos não amam como o seu mestre. Jesus foi gentil para com os publicanos e os pecadores. Ele se assentava e comia com essas pessoas. Você lê Mateus capítulo 9, versículo 11 e 12. O mestre também fez questão de pousar na casa do publicano Zaqueu. Lá em Lucas 19, do 1 ao 10. Os publicanos, por serem os cobradores de impostos, eram odiados pelo povo, pois, em geral, cobravam mais do que as pessoas deviam. Na cruz, Jesus demonstrou benignidade ao atender o pedido de um salteador.
Lembra daquele ladrão lá? Lembra daquele que estava lá em Lucas capítulo 23, do versículo 42 e 43. O nosso Senhor Jesus, irmãos, ele é o maior exemplo da prática da benignidade. Ele é o maior exemplo. Aleluias. Para a gente encerrar aqui, vamos abrir em Lucas. Nós vamos encerrar o estudo hoje, porque cada horas. Nós temos até as 21 horas, né? Mas para cada um chegar na sua casa. Lucas, capítulo de número 23. Quarenta e 43. Amém? Todos acharam? Lucas 23, 42 diz assim: E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O 43 diz assim: E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui, irmãos, é uma forma de perdão que Jesus estava perdoando aquele homem. Olha o exemplo de benignidade. A prática da benignidade. E é essa prática que nós temos que colocar em ação. Nós temos que, em nome do Senhor Jesus Cristo, praticar, meus irmãos, todos os gomos do fruto do Espírito. Nós temos que praticar. E também a fé. Exercitar ela, meus irmãos. Exercitar. O que acontece se eu começar a exercitar o meu corpo? O que acontece se você começar a exercitar o seu corpo? O braço, por exemplo, começar a erguer peso, Beto. Vai o quê? Fortalecer os músculos. Ele vai ficando forte e vai até crescendo e aparência. Assim é a nossa vida espiritual. Assim é a nossa fé. Quando começamos a exercitar, meus irmãos, nós vamos ficar forte espiritualmente e vai ser notório. Muitos vão ver o testemunho de Cristo nas nossas vidas. Mas nós temos que exercitar. O segredo é exercitar a fé. Exercitar a cada gomo do fruto do Espírito. Nós estamos vendo sobre a benignidade. A paciência ainda continua sendo forjada. O amor continua sendo forjado. A paz ainda continua sendo forjada. E que nós, em nome de Jesus, possamos não fazer exceção. Disse aqui que Jesus foi gentil para com os publicanos e os pecadores. E nós temos que fazer o mesmo. Nós não temos que escolher, não. Nós temos que pôr em prática. Conhecer o nosso Deus. Conhecendo o nosso Deus e sabemos que Ele é amor. E que o Santo Espírito de Deus, Ele vai fundamentar cada vez mais esse fruto. A benignidade, o fruto do Espírito está fundamentada no amor, viu? Ela está alicerçada no amor. Quem ama, perdoa. Isso é prova que Deus te perdoou.
Isso é prova que Deus me perdoou. Olha só, Beto, o amor de Deus, de Cristo, sobre aquela mulher, aquela adúltera, lá em João capítulo 8. Não está aqui na revista, mas o Espírito Santo de Deus não está me trazendo a memória. Jesus disse assim: eu também não condeno, mas vai e não peques mais. Olha, Lidiane, o grande amor de Cristo. Olha o grande amor de Deus. A benignidade fundamentada no amor. É esta benignidade a qual nós temos que estar alicerçados em Cristo. Para a glória do nosso Deus. Para que o Senhor seja testemunha viva. Aleluias. Que Jesus está voltando, igreja. E nós temos que viver isso a cada dia. A cada goma do fruto do Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se Jesus não voltar até terça-feira nós vamos continuar o estudo. Glória a Deus. Nós vamos continuar falando sobre a benignidade. Quinta-feira, meus irmãos, o culto vai começar. A gente começa, dá para começar às 7 horas, meus irmãos, dá para vir? É feriado, dá para vir, Beto? Vamos começar às 7 horas. E aí dá para fazer até mais ou menos umas 15 para as 9, igual eles estão fazendo agora. Aí depois, até os irmãos ir embora, não sei se o Walter vai vir, mas o Walter mora um pouquinho mais longe, lá no Barreiro, os irmãos moram no Barreiro lá. Tem as irmãs que moram lá na Praça Santa Terezinha. Eu creio que eles venham, mas não vai dar, perdão, tô lembrando. Quinta é dia 3 já, né? Vai findar 8 horas. Então, eu não sei se alguns irmãos trabalham. Vou fazer o seguinte, eu entro em contato com os irmãos, eu mando mensagem para os irmãos. Mais fácil. Eu vejo com alguns irmãos e esqueci que é quinta-feira, já é dia 3. Porque esse decreto saiu do dia 3 ao dia 6, final de semana, que vai ter o feriado. Vai ser o lockdown vai ser das 8 em diante. Então não vai poder ir a 30% só. Nós estamos aqui com 40% de cadeira. Então vamos ter que tirar um pouco de cadeira e deixar 30% aqui dentro. E a partir da semana que vem, se não mudar, se voltar atrás, tudo bem. Se não voltar, vai ser 30%. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Deixa o Santo Espírito de Deus mesmo forjar em vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Obrigado ao Senhor por mais esta noite, Pai querido, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa mesmo, Senhor, aperfeiçoar em nós, meu Deus, a cada gomo do fruto do Espírito, Senhor. E que nós, Senhor, meu Deus, possamos aprender cada vez mais e possamos ser deixado, Pai, guiado e controlado pelo Santo Espírito, Pai do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nos leva de volta para casa, nos dê, Senhor, uma boa noite sono restauradora, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Despedimos, Pai, deste culto e não da Tua presença, e que a Tua presença continue conosco para todo sempre, Pai. É o que nós te pedimos, te louvamos, te agradecemos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, irmãos? Faz assim com a tua mão. O amor de Deus, a graça, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja agora e para todos sempre, com toda a igreja diz: amém. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Está encerrado em nome de Jesus.